sou o professor Xavier e eu sou o fundador do projeto Elomente X. Como vocês podem perceber, eu tenho uma outra rede chamada Elomente X. Essa rede é uma plataforma de serviços terapêuticos, serviços voltados para a área de música e serviços voltados para a área de psicopedagogia também. Eu tenho toda uma equipe e aula de música também, tá? É um projeto que surgiu, estou colocando ele em pauta e é um projeto para atender a todos vocês, tá? Não é um projeto voltado só para um público, é um projeto voltado para todo mundo que precisa de cuidado. Hoje, né, no ano de 2026, sabemos bem que temos aí um cuidado que nós precisamos ter com a saúde mental, certo? E isso é importante. Vou falar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho como eu comecei. Em 2020, né, quando eu adentrei ali em sala de aula, né, mas vamos imaginar que a minha experiência com pessoas, né, nessa coisa de cuidado com o jovem, o adolescente, essa questão do treinamento, ela vem muito antes. Todos os lugares que eu passei, que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive essa dinâmica de poder treinar pessoas, poder treinar adolescentes e jovens que estavam entrando no mercado de trabalho. E eu sempre percebi uma coisa, né, que me chamou muita atenção, foi a forma que as pessoas tratavam determinado tipo de pessoas. E a gente via que rolava muito bullying, certo? Deixa eu responder aqui, vamos lá. E aí, dentro dessa lógica, eu comecei a perceber essa coisa do quanto as pessoas tratavam mal a outras pessoas. E nessa época, isso há 20 anos, 30 anos atrás, eu não tinha ferramenta para poder ajudar, mas eu ajudava da forma que eu podia, certo? E o tempo passou, e aí começou a surgir no meu coração a vontade de ser professor. Aí eu estudei, fiz história, geografia, comecei a dar aula de história, geografia, sociologia, filosofia, e me chama muita atenção esse tato com os alunos. Eu observava muito, eu comecei a observar a forma que eles se tratavam, a forma que quem fazia bullying tratava quem era bullyingado, e não era uma coisa bacana, não era uma coisa legal. Só que eu, como professor, eu não tinha ferramentas para poder ajudar, eu não tinha ferramentas para poder auxiliar. Eu via muitos alunos também agressivos, jovens, né, adolescentes, e assim, chegava na reunião dos pais, eu percebia que eram poucos os pais que participavam das reuniões, né? Eu não estou aqui julgando, tá? Mas eu comecei a perceber que isso era comum, e isso é comum. Mas por que era comum? Porque, na verdade, a sociedade e as pessoas de verdade, elas trabalham, né? Trabalham duro, inclusive, trabalham muito
para poder sustentar teus filhos, né? E muitas vezes acaba delegando aí essas responsabilidades aí à escola. E isso era uma coisa que eu comecei a prestar atenção, comecei a ver como que era. E eu percebi ali, sempre a gente percebe alguns perfis, né, de alunos, alguns com mais tranquilos, né, mais quietos ali no cantinho deles, outros já mais bagunceiros, né, isso era normal, é super natural. E eu comecei a ver que muitas vezes, não na hora que eu estava dando aula, mas isso acontecia muito nos intervalos. Nos intervalos, e até muitas vezes na hora que tem aquela interação em sala de aula, acontecia muito alguns xingamentos. Eu fiquei horrorizado, né, a forma que eles se tratavam, não é normal aquilo. Aí que tá. Aí quando eu falo para vocês essa questão da forma que eles se tratavam, é uma coisa que começou a me assustar. Mas eu não poderia fazer nada. E aí o tempo passou, peguei outras salas, e a dinâmica ela continuou sendo da mesma forma, né? Continuou sendo a mesma linha. Que dinâmica era essa? A dinâmica deles estarem se tratando, da forma que eles conversavam, e muitas vezes os pais eles não tinham esse acesso, não tinham esse contato, não tinha essa dinâmica. E eu achei uma coisa, sei lá, muito estranha, né? Eu falei, cara, mas o pai, a mãe não presta atenção naquilo que estava acontecendo, e muitas vezes em algumas escolas eles até prestavam atenção, ia querer brigar na escola, e já presenciei momentos em que pai de aluna compra briga, vai querer brigar com outro aluno, e essa não é a solução, esse não é o objetivo. E aí o tempo passou, aí em 2025 eu já não estava dando mais aula, né? Eu comecei a fazer uma transição de carreira, e aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, o que eu posso fazer para poder ajudar essas pessoas, né? Eu não queria ajudar só os adolescentes, eu queria ajudar várias pessoas, tá? E aí eu comecei a pensar, e aí eu sou baterista, sou músico, e aí eu comecei a estudar musicoterapia, gosto muito de cinematerapia, é uma forma muito legal de poder trabalhar com as pessoas. Fiz, né, estudei também terapia PNL, terapia cristã, e aí começou a surgir no meu coração o projeto Elo. O projeto Elo Mente, ele não diz respeito só àquilo que eu vou fazer. E aí então eu comecei a fazer algumas parcerias com terapeutas, com músicos, né, musicoterapia, na área de alimentação também, e psicopedagogia, que logo logo eu vou apresentar para vocês a equipe. E aí dentro dessa dinâmica, eu fundei essa plataforma, a Elomente X. E essa plataforma, ela é exclusivamente para poder ajudar todos vocês. Todos vocês quem, professor? Todos vocês, mãe, né? Quantas mães que não estão
assistindo agora, ou vão assistir depois, adolescentes. E eu quero pegar firme, principalmente nessa questão do bullying, porque o bullying, ele não atinge só o adolescente, ele atinge toda a família inteira. E essa família, muitas vezes, ela sofre com aquele adolescente que muitas vezes ele tá bravo, agressivo, não conversa com ninguém. Acontece isso daí. Aconteceu comigo. Aconteceu com todos nós. Agora há pouco eu estava conversando com uma moça sobre isso, né? E quem que nunca sofreu na mão de piadinhas, né? Na escola, no trabalho. Às vezes a gente tem que engolir sapo, tem que pegar e falar, não sei o que, é meu trabalho. Aí, galera, o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo. Não cabe, olha, nesse mundo de hoje, não cabe mais esse tipo de atitude. Não cabe. E como que a gente vai trabalhar isso? Aí que tá. A gente precisa de ferramentas. E essas ferramentas que eu estou aqui para poder ajudar vocês. A Elomente X, ela tá aqui para poder ajudar vocês. E é para isso o professor Xavier, a equipe da Elomente X, tá? Agora, continuando, e uma coisa assim que eu quero também aqui hoje desmistificar, a galera muitas vezes elas acabam tendo um certo preconceito. Como assim preconceito? Vamos lá. Vamos pontuar. Existe uma grande diferença. Nós temos aí psicólogos, nós temos terapeutas holísticos, massoterapia. Temos variados tipos de tratamento que pode ajudar as pessoas. E eu falo para vocês de coração aberto. Todos os profissionais, eles são altamente capacitados para poder ajudar vocês. Todos eles. Mas cada um, ele vai trabalhar de uma forma. Cada profissional, ele está ali para poder te ajudar de uma forma. Talvez eu não possa ajudar vocês. Talvez o profissional que vai poder ajudar um caso específico é uma massoterapia, um massoterapeuta. Talvez um outro caso vai ser o psicólogo, tá? O psicanalista, que é uma outra área de atuação minha. Então, cada tratamento vai poder ajudar um tipo de pessoas. Tem gente que vai poder ser ajudada com musicoterapia. O que é musicoterapia? Por falar nisso. Alguém sabe? Muitas vezes as pessoas elas acreditam que a musicoterapia ela é apenas ouvir música. Não. A musicoterapia ela é uma ferramenta que vai poder ajudar de forma terapêutica. Ajuda de forma terapêutica crianças, adolescentes, jovens e adultos. E cada um vai ser trabalhado de um jeito. Não existe uma padronização no trabalho. Tá? Por quê? Porque primeiro é feito uma entrevista, né? Que é uma anamnese. Eu vou conhecer a pessoa vai precisar me conhecer, o adolescente, ou o jovem, ou quem for que seja. E aí, dentro dessa anamnese, dentro dessa entrevista, dessa conversa, esse bate-papo inicial, aí a gente vai diagnosticar o que realmente vocês realmente precisam, aquilo que vai fazer efeito
para vocês. Tá? Cada um vai ter uma dinâmica. Talvez aquela pessoa X, ela vai precisar de uma ferramenta de PNL, de programação neurolinguística. Talvez aquela pessoa ela vai precisar de um cinematerapia, ou de uma musicoterapia, ou vai precisar de um psicanalista, ou vai precisar de um psicólogo. Então isso é uma análise que é feita com uma entrevista, com uma análise, né, com uma ficha, tudo certinho, tá? Mas uma coisa é certa, hoje nós temos aí a possibilidade de ter cuidado de várias pessoas. Espera um pouquinho. E aí o que acontece? Cada um de vocês vai procurar esse especialista. Olha que legal. Em pleno 2026, nós temos a possibilidade de ser cuidado por várias pessoas. Olha que legal. Isso daí é muito bacana. O que não dá é a gente ficar sozinho. O que não dá é vocês continuarem com os problemas emocionais, sofrendo, chorando na hora do trabalho, né? Ir lá pro banheiro chorar. O que não dá é isso. O que não dá é você continuar, né, com aquela dor de barriga, dor de estômago, né? Aquela depressão, aquele estresse, aquela irritação. Quem é que não está me assistindo agora que de repente não fala assim, nossa, professor, pior que é verdade. Nossa, às vezes eu fico até com dor de cabeça. Às vezes eu fico numa forma que eu não sei o que fazer. Fala aí. No trabalho. Né? Quem que na hora que você está no trabalho, você de repente não começa a se sentir mal? Certo? Ou na escola também, na faculdade, né? O que está rolando? Mas como que eu vou trabalhar? Galera, é o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo para vocês, isso é uma coisa real. Não existe super-homem ou super-heroína, não existe. Eu não sou super-homem. Ninguém é. E muitas vezes a gente quer... É aquela coisa, sabe? Do autodiagnóstico, no qual você tá com um problema e você vai arrebentando de tomar remédio e falar, não, tá legal, tá bacana, show de bola. Não é assim que funciona. Um problema que você tem ao longo da sua vida, durante 20 anos, 30 anos, você não vai resolver do dia para a noite. Você precisa de ajuda. Todo mundo precisa. Certo? Então, essa que é a nossa ideia, esse que é o objetivo. E aí eu vou dar essas ferramentas, vou poder trabalhar com vocês de uma forma que vocês possam se ajudar. Muitas vezes a gente tem um pensamento assim, puxa, mas isso é muito caro, é muito fora da minha realidade. Não, não é fora da realidade. Fora da realidade é você gastar dinheiro, muitas vezes com remédio que você acaba tomando por estar com muita dor de cabeça e não sabe por quê. Então, é importante a gente começar a pensar nisso daí. E eu tô aqui para poder ajudar vocês em relação a isso.
Esse é o grande objetivo. Quando vocês veem ali os meus stories, eu gostaria que vocês pudessem, sempre estar olhando, sempre vou estar postando ferramentas ali para vocês, para ajudar vocês no dia a dia, tá? Mas o mais importante de tudo é você que está me assistindo. Eu não te conheço, mas eu adoraria conhecer vocês. Adoraria mesmo. Chama no direct, me chama no... que eu vou poder, a gente pode ter uma conversa inicial. Tenho certeza que a gente vai poder se ajudar. E muitas vezes quem está de fora vai poder ajudar melhor do que quem está dentro do problema. Eu vejo aí algumas pessoas entrando, né? Vitor, Thalita, Vá Trabalhador. Tem bastante gente aqui entrando, muito legal. Quero dar uma boas-vindas aí a todos vocês. Muito legal, muito bacana, tô vendo aqui. E assim, quando vocês estiverem, precisando de ajuda, pode entrar em contato comigo, pode me chamar. Você, mãe, que está toda tarefada aí com seus trabalhos, amanhã é segunda-feira, o dia ele começa, a semana ela vai começar, a gente vai começar um mês de junho, olha que legal, bacana. Mas não deixa a saúde mental de vocês para depois não, pessoal. Vamos cuidar da saúde mental, do emocional. Vamos trabalhar isso daí. Eu espero que, caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo. O objetivo realmente foi esse. Poder fazer uma apresentação inicial, mostrar um pouquinho do que eu sou e como que eu posso ajudar a você, mãe, pai, e ajudar você também, adolescente, jovem, a ter uma ajuda. Se zoou você na escola, não fica triste não. Eu estou aqui, a gente pode conversar, eu posso dar ferramentas para poder te ajudar. Tá bom? Um abraço e até logo, hein?